Meus irmãos, meus amigos, vejamos o Salmo 3, de versículo 1 ao versículo 4, e nós iremos nos ater ao 3 e 4, que nos diz assim: confiança na salvação de Deus, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala-nos neste momento, dá-nos o entendimento correto do que ela quer nos trazer, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e meus amigos, aqui um salmo de lamentação, onde, no caso aqui, Davi, ele coloca diante de Deus as suas dificuldades, inicialmente. São muitos os inimigos, e nós teremos inimigos sim. À medida em que nós vivemos a nossa fé literalmente, quando nós abraçamos Cristo Jesus, e vivemos aquilo que ele preconiza, naturalmente as pessoas vão se opor, porque as trevas não têm comunhão com a luz. E, inevitavelmente, nós iremos, em Cristo Jesus, criando pessoas que têm verdadeiro ódio por Cristo nosso Senhor. E isso reverbera em nós. E Davi aqui, ele coloca que os inimigos têm se multiplicado, e assim será. Todos aqueles que se mostrarem fiel à palavra de Deus serão odiados, naturalmente, pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. Isso é fato. No segundo versículo, ele diz que não, as pessoas falam que não há em Deus salvação para ele. Por certo, aqui, todos esses que falam isto de Davi têm conhecimento das fraquezas de Davi. E aqui nós percebemos a misericórdia e a onisciência de Deus em relação à vida de Davi. Porque hoje, quantos também não diria isto de Davi se estivéssemos vivendo aquele momento que Davi viveu? Primeiro porque, e aí eu quero fazer um breve comentário em cima disto, ele foi omisso quanto ao que aconteceu com a sua filha e o seu filho que a estrupou. E ele calou, ele não tomou nenhuma atitude daquele ato hediondo. Por isso que o ódio de Absalão em relação a ele. Então, se nós vermos de fora, e nós não entendemos os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito elevados, nós não chegamos nem próximo a isto. Então, se nós analisássemos a situação daquela família, com aquele ato hediondo praticado pelo filho mais velho de Davi. E ele, quando soube, ele não tomou nenhuma atitude. Ele ficou calado, ele calou, e Absalão se revoltou. Então, se nós observássemos isto hoje, nós teríamos também talvez essa visão de que
não há em Deus salvação para ele. Lê do engano. Né? Que Deus, ele vai buscar o pecador. Deus não é para aquele certinho, aquele que fazem as coisas corretamente. Não, Deus veio para o fraco, Deus tem misericórdia do fraco, do doente. Então, Davi é um claro exemplo disso, que é segundo o coração do próprio Deus. E muitas pessoas não entendem, como não entenderam naquele tempo, e hoje também não entenderiam. Porque, volto a repetir, os pensamentos de Deus são muito, mas muito elevados em relação ao nosso. Mas eu quero me ater aos versículos 3 e 4, onde ele diz que exaltas a minha cabeça. E eu quero colocar, primeiro se coloca a situação diante de Deus. E depois clama a ele para livrar-nos destas situações de dificuldade, de luta, de provação mesmo. Então, primeiro nós temos que ser realistas quanto ao que nós estamos passando. Porque quantas pessoas omitem, não sei se das próprias pessoas, mas eu espero que não omitam de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, quantas pessoas não têm coragem de fazer uma autoavaliação? Dizer assim, eu estou passando por isto, isto, isto e isto. E colocar isso claramente diante de Deus. Nós temos que ser minuciosos. Davi tinha a noção exata daquilo que estava sofrendo, daquilo que ele estava passando. Então, nós colocamos diante do Senhor a realidade, sem omitir nada, para que Deus venha nos ouvir. E Deus vai nos ouvir. Aí ele diz assim, ó, Santo Monte. E o que é o Santo Monte? Sião é o lugar do templo de Jerusalém, escolhido e preparado durante a vida de Davi. É isso que é o Santo Monte referido aqui neste versículo. Então, amados irmãos, primeiro colocar diante de Deus a nossa situação e depois clamar e exaltar a Deus Pai Todo-Poderoso. Independente do que os outros pensem, independente do que nós mesmos pensamos de nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso inimigo é o eu. Então quer dizer, quantas vezes pessoas pensam, não, eu cometi tamanho ato e não tem jeito, mas tem. E Deus é o caminho. É Deus que determina todas as coisas, mesmo que os outros estejam a dizer, não há salvação para ele. Mas Deus diz o contrário, e Deus faz o contrário, para a honra e glória dele, mesmo em nossas vidas. Então creia nisto, coloque diante de Deus as suas dificuldades, as suas agruras, o que você está passando, coloque claramente diante de Deus, e ele vai ouvir. Ele vai estar com você, porque você foi um escolhido por ele. Por quê? Não sei. Mas ele escolheu. Aprove a ele escolher. E não cabe a mim, não cabe a você questionar. Tão somente obedecer. Coloque diante de Deus sua situação. Ore a ele, clame a ele, confie nele e ele tudo fará. Voltaremos ainda nesse Salmo 3, agora trabalhando os versículos 5 e 6, para a honra e glória de um Deus que pode todas as coisas. Pai nosso, Deus tremendo, estamos passando, Senhor, por dificuldades, mas Tu, Senhor, Deus Altíssimo, Tu és maior que qualquer tipo de adversidade que nos advém. E Tu nos irás dar, Senhor, todas as ferramentas necessárias para nós ultrapassarmos as barreiras, porque Tu pode todas as coisas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os momentos em que nós fraquejamos, meu Pai. E muito obrigado pelas obras que Tu tens preparado, obras do bem,
para nós executarmos, para a honra e glória do teu maravilhoso nome, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e amigos, até a próxima, se assim Deus permitir.